Boa noite. Boa noite. No Brasil funciona, vamos ver aqui. Muito? Boa noite. Muito boa noite, meus queridos amigos. Excelente noite, né, para todos nós. A bondade divina, né, mais uma vez, né, como sempre tem feito, possa continuar nos iluminando, nos abençoando, né, uma vez mais, e Jesus possa encontrar aí nos nossos corações um terreno fértil, aberto, receptivo, né, para essas mensagens do Evangelho que são tão importantes para a gente, né, na nossa mente, da mesma forma, assim, trabalho muito carinhoso para que a gente possa, assim, multiplicar essas bênçãos que o Evangelho nos traz. Bem, não tem como eu começar a minha fala aqui sem deixar clara a minha grande alegria, né, de poder voltar às terras americanas, né, que tanto carinho e respeito eu tenho, de poder rever tantos companheiros, né, de ideal, de doutrina, mesmo pessoas de outras religiões. Isso eu acho mais sensacional ainda, né, com o coração aberto para essa união, né, que tem que ter no mundo, né, do amor através dos corações. É uma alegria muito grande. Então, assim, gratidão antecipada, né, pelo carinho, pela receptividade, pelas bênçãos. Obrigado mesmo. Muito feliz mesmo de estar aqui, muito feliz. Meus amigos, muitas são as histórias, né, que nos fazem refletir a respeito de questões muito importantes. Tem uma que eu queria começar a nossa fala de hoje, que fala do seguinte, que tinha um sujeito, né, certa vez, que ele queria muito, assim, evoluir espiritualmente. E aí, olha só, ele descobriu que tinha um mestre muito generoso, uma pessoa muito bondosa, muito sábia, que estava em busca de um discípulo. E aí esse mestre acolheu esse rapaz, né, como seu discípulo e ficou cuidando dele durante um bom tempo. Anos se passaram. A história conta que ele tinha ensinado muitas coisas sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre o que acontece depois da vida física. Enfim, o rapaz ele estava até bem, né, bem repleto de informações, mas faltava alguma coisa. Aí o mestre diz assim: olha, amanhã, meu filho, nós vamos ter uma das mais importantes lições de toda a sua vida. É uma das coisas, se você entender isso, você está pronto para poder seguir o seu caminho e se tornar um grande mestre. Ah, bom, rapaz, nem dormiu, né? Imagina, mapa da mina, quem não quer, né? Mas o sujeito nem dormiu. Levantou cedinho, que estava combinado. Só amanhã cedo, 6 horas da manhã, nós vamos lá na beira do rio. E eles ficavam no alto de uma pequena montanha, né, o casebre onde eles moravam. Então eles tinham que descer mais ou menos uma montanha pequenininha até a beira do rio. Ficava aqui embaixo. Mas 6 horas da manhã, aquele vento forte, um rapaz todo animado. Meu Deus do céu, o que ele vai me ensinar que vai mudar a minha vida, né? Imagina, eu vou virar um mestre, eu quero saber. E aí, gente, olha só que situação. Chega lá no outro dia, 6 horas da manhã, o sujeito está lá todo feliz, animado, aí chega o mestre. Aliás, as histórias de mestre são ótimas, né? Nunca o que o discípulo espera acontece. Já notaram isso? Não? Nunca. Então com a gente é a mesma coisa, né? Você vê no campo da mediunidade é a mesma coisa. Você começa a esperar, um amigo espiritual vai falar X. Quase nunca fala. Fala aquilo que a gente precisa, mas normalmente não é aquilo que a gente quer. Ai, e como. Mas enfim, depois nós conversamos sobre isso. E aí, chega lá o mestre dele e fala assim: meu filho, que coisa boa, mas você acordou disposto, chegou minutos antes. Ah, eu sou dedicado, o senhor sabe disso. Estou aqui para poder aprender esse pulo gato aí, né, espiritual, né, da sabedoria. O senhor prometeu me dar. Eu falei assim: muito simples, meu filho, muito simples. Se concentre. Se concentre lá. Feche seus olhos. Fechou. Eu vou lhe dar as coordenadas e você só vai abrir os olhos depois que eu lhe der as coordenadas. Mas você vai me prometer que você vai cumprir exatamente aquilo que eu te sugeri. Não, sim senhor, prontamente. Fechou o olhinho e ficou lá. Meu filho, na hora que você abrir seus olhos, você vai perceber que do seu lado direito tem um balde. Esse balde vai ser muito importante para você. Você vai encher esse balde de água, da água do rio, e você vai levar esse balde até o alto da montanha. O sujeito começou a fazer careta, né? Porque uma montanha íngreme, pegando um balde. Mas como assim, né? E você vai fazer isso durante 1 ano. 1 ano? Calma, não abre o olho não. 1 ano.
Mas consecutivo todos os dias. Você vai levantar. Você não quer sabedoria? Estou lhe explicando, estou dando o caminho. Você vai levantar todo dia, vem cá, 6 horas da manhã, pega a água, põe num balde, sobe a montanha e leva a água lá em cima. Mas só isso? Sim, mas tem um detalhe. Você não pode olhar para trás. Você simplesmente vai pegar o balde e vai olhar para cima. E você não vai olhar para trás. Aconteça o que acontecer. Você só vai parar quando você chegar lá em cima. E eu nunca vou falar com você, a partir de agora, sobre essa experiência até o ano que vem. Quando completar exatamente 1 ano dessa nossa conversa, nós vamos nos encontrar aqui de novo às 6 horas da manhã para a gente ver o que aconteceu. O rapaz achou aquela, assim, foi o exercício mais inusitado de todos, né? Mas poxa, não era qualquer pessoa que estava pedindo, era o mestre dele que ele confiava muito. Meu Deus, que coisa mais maluca, mas qual o fundamento? Mas resolveu cumprir. E assim aconteceu. Então, pode abrir seus olhos. Ele abriu o olho, foi lá, colocou água no balde e foi subindo com o balde. Nisso o mestre já estava lá na frente. Aí ele começou a ver que a água estava caindo no pé dele. O mestre se distraiu, o balde estava furado. Ele então gritou: mestre! O mestre nem ouviu, continuou caminhando. Mestre, o balde está furado! E ele reto. Aí ele lembrou. O mestre falou que só ia falar com ele sobre a experiência 1 ano depois. Como ele já conhecia bem o mestre dele, ele sabia que não adiantava insistir. Então, meus amigos, assim aconteceu. Durante 1 ano consecutivo, fizesse chuva ou sol, nosso jovem levantava, ia lá 6 horas da manhã, com frio, com calor, pegava a aguinha dele, porque ele era dedicado, pelo menos isso, né? Pegava a aguinha dele, colocava no balde furado, né? E subia com o balde furado. Ele estava cumprindo o papel dele e estava na expectativa, né? Vou virar sábio, então está valendo. Então eu vou ter esperança. E foi subindo. Tinha dia que ele tinha vontade de abandonar tudo, tinha dia que ele falava: para que eu estou fazendo isso? Aí já tinha dia que ele falava: não, deve ter um motivo. Mas assim aconteceu. 1 ano se passou. E a história conta que 1 ano depois, exatamente no aniversário, né, nessa data, nós vamos encontrar esse nosso companheiro às 6 horas da manhã, como fez todos os dias, né, nesse ano, esperando o mestre dele lá se encontrar. A hora que o mestre chegou, ele todo feliz. Ah, até que enfim. Agora eu vou entender o propósito disso tudo. Aí o mestre abriu aquele sorriso para ele, né? Falou assim: olá, meu filho, tudo bem? Não, tudo bem, tudo, mas poxa, eu não entendi nada do que o senhor falou. E aí? Você está se sentindo mais sábio? Sinceramente, não. Assim, mas você não aprendeu nada? Honestamente, não. Ó, o balde estava furado. O senhor não conversou comigo esse ano todo? O senhor não prestou atenção, o senhor me deu um balde furado. Não sei exatamente o que o senhor queria, mas ó, durante 1 ano eu carregava água e a água nem chegava lá em cima. Meu esforço foi todo inútil. Aí o mestre ria. Normalmente eles riem da gente, né? Ele ria. Como se já esperasse, claro, a resposta. Falava assim: e você não prestou atenção em nada? Ele: não, sei lá, a água molhava meu pé. Eu botava um sapato, uma botinha, mas molhava meu pé. Não, meu filho, você não prestou atenção em nada. O senhor falava para eu não olhar para trás, eu obedeci, só olhando para frente. Subia pelo caminho, descia pelo outro, subia, mas só olhando para frente, lá para a casinha. Então agora nós vamos fazer o caminho inverso, né? Ele foi, subiu por onde ele descia, olhou lá por cima da casinha e pela primeira vez em 1 ano ele olhou para trás, que pelo caminho que ele tinha subido ele tomou um susto. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né, do caminho em que ele tinha trilhado, as árvores que eram pequenininhas tinham crescido. Flores que não existiam agora passaram a existir. O terreno que era seco agora tinha minhocas, sabe? Tinham formas de vida ali existindo. E aí o mestre olhou para ele e falou: dá uma olhada aí no que você fez. E aí ele tomou um susto. Presta atenção nisso. Aí ele tomou um susto. Nossa, eu não tinha notado isso. Eu sei. Meu filho, se encher de informações não vai te trazer sabedoria. Só vai inchar a sua cabeça com conhecimento. Isso não faz ninguém mais feliz. Conhecimento é que nem chave. Não adianta você ter a chave de uma porta que não se abre.
Você pode até abrir, mas são suas pernas que cruzam a porta. O que vai fazer diferença na sua vida é você entender como funciona a vida e vivê-la sem medo. Viver, meu filho, é exatamente como essa experiência que a gente acabou de experimentar nesse último ano. Viver é você fazer a sua parte. Não importa os desafios. É você semear o que há de melhor em você, por onde você passar. Fique certo que na hora que você estiver semeando, você não vai ver o retorno de imediato. Aliás, provavelmente você vai achar até que está te incomodando, que nem água caia no seu pé. Você vai falar, puxa, eu trabalho tanto e não vejo resultado. Nossa, eu me dedico tanto e não vejo retorno. Só que um dia você vai chegar em um ponto e você vai olhar para trás. E nesse exato momento em que você olhar para trás, você vai ver quantas coisas foram construídas. E aí você vai entender que a sabedoria da vida é exatamente aprender a viver, entendendo que a vida é um grande processo. Eu até ri antes da prece, na hora que abriu Fonte Viva, nessa fala de Emmanuel, porque é exatamente a proposta na nossa reflexão da noite de hoje. Nosso convite, gente, aqui é para que nós pudéssemos falar um pouco sobre reforma íntima, sobre esse trabalho interior, né, que todos nós somos convidados a realizar para a gente se tornar um ser humano melhor, né, para a gente ter uma vida muito mais feliz. E qual é a reforma que é feita da noite para o dia? Hein? Quem já fez uma reforma aqui alguma vez na vida, na casa? Reformas físicas mesmo. Levanta a mão, fazendo favor. Quem conhece alguém que já fez alguma reforma, se não fez ainda? Quem já ouviu falar em casa de material de construção, por exemplo? Ok, então alguém sabe que existe reforma. Olha, quem já fez reforma deve se recordar de um princípio básico de uma reforma, né? Normalmente a gente só sabe como a reforma começa. A gente nunca sabe como ela termina, não é assim? Você quebra uma coisa para colocar outra, descobre que tem que fazer uma outra e uma outra para lá. Mas olha que coisa curiosa, gente. Ainda assim, a reforma, ela não é uma construção do zero. Ela é uma reforma. Porque se você for colocar tudo abaixo, você não vai reformar, você vai construir. Isso é sério. Se você tem um cômodo na tua casa, você fala, vou reformar, vou derrubar uma parede, colocar outra, vou colocar uma bancada, seja lá o que for, isso é uma reforma. Quando você fala, derruba tudo, constrói do zero, você está zerando. Trazendo isso para a nossa existência, reforma é o que a gente faz enquanto a gente está encarnado. Construção é o que a gente faz quando a gente desencarna e reencarna de novo. É diferente. A proposta do mundo espiritual para que a gente trabalhe a nossa reforma íntima é uma proposta, gente, fantástica, sensacional, desde que a gente entenda como isso funciona. É uma proposta para a gente entender que o amadurecimento da nossa alma é um processo. Ela não ocorre e não vai acontecer da noite para o dia, queiramos ou não. E muitos de nós têm graves problemas existenciais, gravíssimos. Problema de autoestima, problemas de autoconfiança, problemas de foco, de determinação, porque não conseguiu entender isso ainda. Boa parte de nós ainda vive dominado pelo imediatismo, pela ideia de que as coisas têm que acontecer na hora que a nossa ansiedade deseja. E quando elas não acontecem, quando a nossa expectativa não é atendida, a gente se sente frustrado, chateado. E aí começa aquele monte de fantasmas emocionais, né? Culpa, arrependimentos, ideias de solidão, baixa autoestima, em casos profundos depressão e, num caso extremo, a ideia absurda de atentar contra a própria vida. Tudo porque a gente não entendeu que a vida é um processo. É sério isso? Extremamente sério. Olha que coisa mais interessante. Tudo na vida, gente, obedece a um time. Eu não vou falar nada de novo, mas tudo na vida obedece a um time. Quando uma mulher fica grávida, se a gravidez ela é normal, normalmente são quantas semanas em média? Fala pra mim. É do dia pra noite? Não. Mesmo um animalzinho que tem uma gestação menor, normalmente, tem uma gestação menor, mas tem, não é? Aqui nos Estados Unidos, eu sempre gosto de dar esse exemplo, quando eu estou fora do país, é até interessante falar disso aqui, né? Nos Estados Unidos tem o Vale das Sequoias, que é um lugar extraordinário por vários motivos. Para nós, para entender como que a sequoia é simbólica. A sequoia, gente, para muitos é um dos vegetais, os seres vivos mais antigos que existe no planeta Terra. Tem sequoia aqui no Vale das Sequoias, na Califórnia, que tem mais de 3.000 anos.
Veja bem, quando Jesus veio, já era uma jovem senhora de 1000 anos. Tenta entender o que é isso. Essas são árvores gigantes, né? Quem não teve oportunidade de ir lá, entra lá na internet, você vai ver as fotos. 15 pessoas a 20, dependendo do tamanho da sequoia, para circundar o caule. Né? Mais de 30 metros. Só que a semente da sequoia, ela cabe na palma da mão. E é muito legal isso, porque a sequoia ela demora anos para ela começar a crescer para cima. Ela passa a maior parte do tempo, os 3 aos 4 primeiros anos, crescendo literalmente para baixo. Porque ela tem que enraizar, ter raízes profundas para suportar o crescimento do caule e ter durabilidade na sua existência. Mesma coisa acontece com o cedro do Líbano, acontece com os baobás, né? Acontece com outras árvores grandes, né? Que tem um potencial centenário até milenar. De novo, processo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas demora muito, então planta couve. Lá no Brasil eu moro numa chácara, eu planto couve, então eu posso falar. Couve é uma delícia, quem gosta de comer couve, eu gosto de comer couve. Couve é muito bom, você planta, dá um mês e meio, tá lindo o pé. Né? Mas basta uma chuvarada boa, cai. Simples assim. Então, amigo, na vida a gente tem que escolher. Você quer viver como alguém que planta couve ou como alguém que planta sequoia? Você quer construir relacionamentos curtos, ou duradouros, né? Você quer fazer um trabalho espiritual, que é uma corrida de 100 metros rasos, ou um trabalho espiritual que vai perdurar pela eternidade? Porque a proposta do Espiritismo, da nossa doutrina amada, é nos educar para a eternidade, não é para a semana que vem. Isso é um negócio muito sério. A proposta do mundo espiritual é para que a gente possa fazer um trabalho interior que perdure no decorrer dos milênios, não para daqui a 10 anos. E se a gente não entender, meus amigos, como isso funciona, acontece o que acontece com a maioria, desiste no meio do caminho. Pensa, quantas vezes na vida você já começou a fazer uma coisa e desistiu no meio do caminho? Vocês não devem fazer isso, como é que o povo no Brasil faz lá no nosso país, né, um caso sério, esses americanos já começou a ler o livro e não foi até o final. Já ouviu falar de gente assim? Já ouviu falar de gente que começa o regime no segundo e abandona na terça? Às vezes eu já ouvi falar. Começa a fazer uma caminhada num dia, 3 dias depois já, né, se aposentou. Gente, nós temos um hábito muito grande de não cultivar bons hábitos. Ou pelo menos não temos o foco em hábitos que nós precisamos cultivar. Não existem pessoas sem foco. Existem pessoas com foco naquilo que não devem. Todo mundo tem foco. Todo mundo tem disciplina. Eu acho isso muito engraçado. A gente fala assim, eu não tenho disciplina, Ricardo. Não tenho. Tem. Não tenho. Ricardo, tem. Não tenho. Não estou te falando que eu não tenho, mas você quer saber mais que eu que não tenho? Tem sim, olha a sua disciplina e mostrar para mim que você não tem disciplina. É sério isso. Todo teimoso é disciplinado em defender seu ponto de vista. Todo depressivo é disciplinado em tentar mostrar que está triste. Que a vida dele é muito ruim. Todo mundo tem disciplina. Vê se, gente, isso é muito sério. Nós precisamos fazer um esforço hercúleo para ficar triste e ficar mal. Observa. Você conversa com a pessoa que está ficando para baixo. Tá difícil. Mas tudo vai passar. Você fala isso, você não está passando pelo que eu estou vivendo. Não é assim? Vai, sai desse quarto, vai viver. Né? A vida está acontecendo lá fora. Só se for para você. É foco. Passam 3 dias, e aí, você melhorou? Não. Nem vou. Porque está tudo complicado. Bom dia. Só se for para você. Gente, é impressionante como nós, sem nos darmos conta, nos programamos para sermos tristes. O professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, muito conhecido por essas terras, um PhD famosíssimo, ele durante muitos anos ele construiu a ideia da psicologia positiva com Mihaly Csikszentmihalyi, que é uma cadeia da psicologia completamente alinhada com a proposta espiritual do desenvolvimento do ser. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, se ancora muito nesse processo. Nós vamos trabalhar o que o espírito tem que se desenvolver. Toda a obra de Chico Xavier, do nosso amado Chico, as falas extraordinárias de André Luiz e de Kardec, é foco no que funciona.
Kardec, no livro A Gênese, fala: não é para a gente combater a escuridão, nós temos que acender a nossa... Desculpa, não vi nada. Nós temos que acender a nossa luz. O que é que Jesus falava? Olha que coincidência. Deixai brilhar a vossa luz. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, para que todos ao teu redor vejam as suas boas. Entendeu? Nós, gente, reencarnamos com um objetivo lindo: deixar brilhar a nossa luz. Não é para combater a nossa escuridão. Trabalhar a reforma íntima não é tirar a sujeira, é trazer a limpeza. É completamente diferente. Parece igual, mas não é. Em 82, quando Madre Teresa foi convidada a fazer uma caminhada, né, contra o aborto, ela surpreendeu o mundo todo falando: não vou e não vou. Como assim a senhora não vai? Não, a favor contra o aborto eu não vou. Eu vou a favor da vida. É diferente. Emagrecer é diferente de não querer engordar. Prosperar é diferente de não querer ter dívidas. Ser feliz é diferente de não querer ser triste. Se você levanta todos os dias com foco do lado errado, fique tranquilo, você vai ficar bom nisso. Porque nós ficamos bons em tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção. Isso é livre-arbítrio. Gente, o Senhor da vida, falamos disso hoje na pílula, o Senhor da vida nos deu livre-arbítrio. Isso é um negócio muito sério. O nosso inconsciente, ele vai sendo retroalimentado diuturnamente, né, por tudo aquilo que a gente pensa, que a gente alimenta, por mais que a gente não fale. Isso se soma com as nossas existências pretéritas, da nossa memória espiritual, que o nosso corpo mental e emocional, ele é eterno. Então ele vai sendo acumulado. No momento que a gente foi criado lá simples e ignorante, né, isso vai sofrendo acúmulos aí de experiência. Aí você chega agora aqui e de repente um monte de gente fica brincando de viver. E não entende porque que as coisas não funcionam. E o que é pior, ainda tem gente que põe a culpa em Deus. Eu não sou feliz, eu fiz a minha parte. Então vamos lá, como é fazer a sua parte? Os amigos espirituais chegam a brincar com isso. Como é que fazer a sua parte? Eu dou um duro danado pela minha família. Assim, e o que é dar um duro danado pela sua família? Eu trabalho de 8 às 8, eu me esforço, eu tenho um filho complicado, uma esposa difícil, um marido complicado, eu já fiz muito. Aí muitas vezes eles dizem: engraçado, o sujeito casou tem 2, 3 anos, está reclamando da vida, tem 4 existências que ele perturba a outra criatura, entendeu? Mas sério isso, 4 existências, ele perturba a outra criatura, enche a paciência dela, entendeu? Não deixa ela progredir, e ele está reclamando porque durante 2 anos ele acha que fez muito, cumprindo a obrigação dele. Evoluir é um processo. Às vezes a gente cuida do pai que está doente, da mãe que está doente, acha que está fazendo um favor, e se esquece que nós estamos plantando couve. Porque quem ama, meus amigos, tem um olhar para a eternidade. É diferente. Hoje é maravilhoso, né, a gente olhar para trás, admirar a obra do nosso Chico, né, e ver quantas coisas lindas ele fez. Por exemplo, a obra de André Luiz. A obra de André Luiz, né, que foi um trabalho monumental. Até os dias atuais, nós assistimos vários cientistas que analisam a obra de André Luiz e vão se surpreendendo com a quantidade de revelações que aconteceram da psicografia do Chico lá atrás, quando muitas coisas estão sendo comprovadas hoje. Inúmeras. Né? Nós tivemos agora o Sérgio Felipe, né, que é uma autoridade, posso dizer até que mundial, não só brasileira, né, que estuda esses gânglios importantíssimos que nós temos na nossa pineal, mostrando que a fala de André Luiz lá atrás, praticamente 60 anos atrás, preconizava e trazia informações que agora a ciência está dando conta de codificar. Isso para ficar no mínimo. Uma obra monumental. Só que essa obra monumental não começou do dia para a noite. Pouca gente sabe, mas André Luiz treinou a aproximação com Chico quase 700 vezes. É claro, porque, gente, não funciona assim. A gente tem uma ilusão, né? Não, porque, deixa eu ver, vem cá. Emmanuel devia estar sem fazer nada, toma um café. Um café, mundo espiritual, um café fluídico. Assim, vem cá. Você que voltou da Terra, um médico razoável, que fez umas besteiras para lá, mas voltou, se reequilibrou. Você não quer ajudar a gente na codificação, não? Bora, vem cá. Então o sujeito lá embaixo, um chegado meu, né? Bom média, vem pra cá. Nós vamos pra lá fazer um passeio lá em Pedro Leopoldo. Você começa a escrever umas coisas lá através dele. A gente fala sério. O mundo espiritual trabalha com uma programação gigantesca. Jesus, quando veio, fez questão de dizer: eu não vim para destruir a lei. Isso é fantástico.
eu vim para cumpri-la. Há previsões do Cristo desde Moisés, 1300 anos antes do trabalho de Moisés. Há as falas de Eliquias, de Jeremias, de vários outros, mencionando a presença de Jesus, do Salvador, que viria séculos depois. Isso é planejamento. Não é ao acaso. Não é ao acaso. Quem já teve a oportunidade de, por exemplo, ler Caminho da Luz, né, que é uma obra magnífica, vai ver como Emmanuel nos mostra o planejamento da evolução do nosso sistema, da história da Terra. Não é ao acaso. A nossa vida não é ao acaso. A ficha não caiu para muitos de nós. Tudo é planejado. Gente, a maioria de nós, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um plano kármico. Que nós temos, pelo menos a maioria, entre aspas, né? Boa parte. Nós temos uma consciência inconsciente. São aqueles que participam direto ou indiretamente do planejamento do seu plano kármico. Isso fica mais restrito porque o espírito tem que ter algum mérito, ele tem que ter alguma lucidez. Por exemplo, você não vai chamar seu filho de 5, 6 anos para ele, né, fazer o planejamento da vida dele. Vai, não tem maturidade para isso. Alguns de nós é assim. Antes de reencarnar, a gente tem ideia psíquica, uma idade psíquica do mínimo de 5, 6 anos. Não vai. Contrapartida, tem muitos de nós muito mais maduros. Então, antes da gente voltar para a Terra, a gente participa conscientemente do que vai acontecer. Pronto, a gente vem para a matéria. Na hora que a gente chega na vida material, os acontecimentos eles vão se desenrolando. Você já notou que muitas vezes na vida as pessoas falam assim: nossa, eu estou sentindo uma coisa estranha, uma vontade, eu não sei explicar o que é, eu preciso sair do Brasil. Eu não sei o que é, uma coisa estranha. Ou então, nossa, eu não sei, sabe? Uma vontade de, eu preciso fazer alguma coisa pelo social, pelos outros. Ah, eu não sei, eu preciso casar agora. A pessoa fala, mas isso é inerente à natureza humana. Não, tem pessoas que isso eclode em determinados períodos da vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que isso é um programa reencarnatório. Todos nós temos um. Todos nós. Por exemplo, pode não estar no seu programa, você, eu vou ter câncer aos 38 anos, eu vou ter uma fibromialgia grave aos 40. Porque isso é consequência, né? Isso não é um prêmio, você vai ter porque vai ter. De alguma forma eu desperto isso eclode por um motivo. Mas existe um planejamento. Por que não eclodiu com 22, vai eclodir com 42? Tem um motivo. Por que o Chico, a mediunidade dele se manifesta com 4, 5 anos e não com 35? Por que Kardec não tinha mediunidade dele com 4, 5 anos? Por que ele só foi codificar a doutrina com mais de 50? Por que o Dr. Bezerra, quando estava encarnado, só foi ajudar na difusão da doutrina espírita no Brasil com mais de 50? Porque tem um planejamento. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. Meus amigos queridos, por mais que às vezes a nossa vida pareça uma bagunça, acredite, é tudo uma bagunça organizada. É sério. Não tem umas coisas assim, né? Tem uma mesa que é aquela bagunça, né? Mas e se você perguntar, a pessoa sabe onde está cada coisa. É a bagunça organizada. É a bagunça organizada. Então às vezes você fala, meu Deus, minha vida está uma bagunça, o mundo está maluco. Quantas coisas horrorosas. Mas você tem a certeza absoluta que a mão divina trabalha em silêncio para que o planejamento espiritual do desenvolvimento, não só do nosso orbe, mas da nossa vida, transcorra. Então a única coisa que nós precisamos fazer é não sair do foco. É exatamente o que a gente faz. A gente sai do foco o tempo todo. Existe uma profissão complicadíssima no universo chamado mentor espiritual. Anjo da guarda. Você dá o nome guia. Guia é coisa de cachorro, né? Você, não é verdade? Você dá a guia do cachorro. Você pode dar o nome que você quiser. Mas você imagina, eu não sei, eu não queria ser o meu. Você queria ser seu amigo espiritual? Pensa bem. Não, seja honesto. Não mentir pra mim. Pensa pra você. Imagina. Você, seu amigo espiritual, chegando para você e falando, minha filha, né? Lembra que você falou que ia fazer assim, assim, assado? Meu filho, você continua ainda com esse hábito e constantemente orientando, pacientemente te despertando, todo dia, várias vezes por dia. Sabe por que eles não desistem de nós? Porque é um processo. Quem aqui sabe fazer bolo? Levanta a mão.
Quem sabe fazer arroz, pelo amor de Deus? Café, ovo frito. Pronto, alguma coisa. Vai melhorar. Pronto. Quem sabe fazer o prato para comer, pelo menos? Ok, já serve. Já serve. Sempre tem um outro que não levanta, na hora do prato todo mundo levanta. Vem cá, você pega tudo de uma vez no prato? Não tem como, né? Você tem que normalmente colocar um alimento de cada vez. E mesmo que seja um mexidão, é um processo. Porque você pega o prato primeiro, vai colocar lá, vai ter que achar uma colher, você enfia a mão. Provavelmente não, né? Entende? Tudo tem uma sequência, tem um processo. Isso é muito sério. Entender isso liberta a gente da frustração e da ansiedade. A maioria de nós fica angustiado porque a gente não entende o processo que a gente está passando. Reforma íntima não é simplesmente você chegar na frente do espelho e falar: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Tomara, ajuda, vai lá, vai falando. Melhor que falar: eu sou triste, eu sou triste. Mas não é isso que vai mudar. É entender que a gente está vivendo um processo de transformação interior, para que o nosso Cristo interno, ele apareça, ele ecloda, para que a nossa sequoia interior desperte. E ela demora. Sequoia não demora para aparecer? Fique tranquilo, a tua demora, a minha demora. Mas na hora que aparecer, meu amigo, não volta atrás. Por isso que o Espírito não retroage. Entende? Então Deus tem paciência conosco, porque Ele sabe e conhece o nosso processo. Só que nós não temos. Quem que cozinha primeiro, arroz ou feijão? Viu? Ninguém duvidou. O que aconteceria se você colocasse uma panela de arroz e de feijão juntos para cozinhar? E você, na hora que o arroz ficou cozido, imediatamente você desligasse o feijão. Como o feijão ia ficar? Duro. Porque o processo de cozimento do arroz é diferente do feijão. Por que a gente entende disso para coisas, para alimentos, e tem dificuldade de aplicar isso na nossa aula? Todos nós, meus amigos queridos, somos convidados, todo santo dia, a alimentar o nosso processo de crescimento interior com consciência. Tudo aquilo, vamos repetir, que a gente coloca foco, cresce e se desenvolve. Sempre. Se todos os dias você levantar e você se programar para ser infeliz, fique certo, nós somos bons nisso. Você vai ser infeliz. E não adianta vir no centro uma vez por semana, que isso não vai mudar nada. Gente, se vir em centro, templo religioso, por si só, mudasse alguma coisa, todo o beato era iluminado. Claro. Entendeu? Nada disso. O que faz a diferença é a transformação interna. Por isso o nome, reforma íntima. É de dentro para fora. É a hora que eu falo: meu Deus, eu fiz muita besteira na vida, mas eu sei que eu preciso me perdoar, Senhor. E eu quero dar o primeiro passo para me perdoar. O Senhor me ajuda? Espiritualidade amiga, vocês me ajudam? E eu dou o primeiro passo? Eu sei que eu só dei um passo, mas agora eu já dei um. Vocês me ajudam a dar o segundo? Vocês me ajudam a dar o terceiro? Vocês me ajudam a dar o quarto? Um dia eu acordo e mudei a minha história. Sabe quem fez isso? Saulo, virando Paulo. Maria de Magdala, virando Maria. Quantos? História do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, quando era Zaqueu, era uma coisa. Olha o portentor espiritual. Muita gente não sabe, né? Zaqueu, lembra Zaqueu que subiu um sicômoro, um baixinho, folgado, que cobrava muito imposto, era malandro, era exatamente porque queria ver Jesus passando, por causa de uma serva que falou: o senhor precisa conhecer Jesus. Ele, curioso, foi lá para cima. Jesus: bora, 10, Zaqueu, bora, vou lá para tua casa. E ninguém nunca soube o que ele falou para Zaqueu. Quando ele saiu, Zaqueu vendeu, falou assim: pode ficar sossegado, eu vou vender a parte que me cabe, né? Todas as pessoas que eu lesei, eu vou distribuir 4 vezes mais, dou 50% da minha fortuna. E a partir dali, Zaqueu só cresceu. Mas não foi na mesma existência que ele virou o Dr. Bezerra, foi um processo. Emmanuel, até 2000 anos atrás, porque para a história humana, gente, 2000 anos não significa nada. É muito rápido. É tempo para nós, com existência de 80 anos, que, uau, viveu muito. 2000 anos não é nada perante a eternidade. Quem que era Emmanuel? Um senador arrogante. Não é? Meio estúpido, grosseiro.
E olha só a importância que esse amigo espiritual tem hoje, né? No desenvolvimento, no andamento da evolução do nosso planeta. Então, quando nós entendemos que nós estamos cuidando da nossa alma, não é para amanhã, mas é para a eternidade, a gente começa a ter um pouquinho mais de disciplina para fazer as coisas que são importantes. Então a gente começa a dar menos valor a ofensas que não tem que dar, porque tem gente que briga e discute por qualquer coisa. Mas fulano falou isso pra mim. E me guarda uma mágoa profunda. E passam-se 10, 20, 30 anos e tem gente que está com essa mágoa. E essa mágoa traz doença. Porque a mágoa tem que sair de alguma forma. Isso é sério. Porque a energia da mágoa, ela lesa o perispírito. Como outras energias, né? Da raiva, do rancor, do ódio. Então, de alguma forma, isso lesa. E vai ajudar a gente em quê? É um processo. Muitas pessoas falam a si mesmo. É um processo. Divaldo conta de uma senhora na Mansão do Caminho que tinha abortado várias vezes e procura ele, né, para falar dos abortos. Perfeita a conduta dele. Ao invés de falar para a mulher, não acredito que a senhora fez isso, foi, para de se comiserar e vamos trabalhar. Tem um monte de crianças aqui, a senhora quer me ajudar a cuidar? Que assim que funciona, é um processo. Tem um rapaz lá no Brasil que cometeu um assassinato por causa de uma overdose. E a gente tem acompanhado ele na prisão. E ele resolveu mudar. É um processo. A gente se comunica por carta. A família dele está sempre em contato conosco. Está lá na prisão, mas vai evangelizando por onde ele passa. Recentemente tinha a possibilidade dele sair agora em 2017, foi negado. Porque lá no início, quando ele ainda não tinha se reformulado internamente, ele tentou fugir. Na verdade não, ele fugiu, né? Na realidade ele fugiu e voltou. E o juiz não permitiu que isso ocorresse. E aí os pais tiveram que dar notícia para ele que ele ia ter que ficar preso até 2021. Os pais foram lá em Unaíba, né? E aí aquele desespero, principalmente do pai, quando a mãe, né? Ela me contou, a própria mãe me contou, a Zenaide, falou assim, Ricardo, você não acredita, né? O Braz estava em desespero, como é que ia falar pro Edinho que essa situação toda não ia deu certo, o advogado não conseguiu reverter? Quando chegou lá, você não acredita, sabe quem consolou a gente? Ele falou, mãe, tá bom aqui onde eu estou. Ainda tem muito para fazer aqui por Jesus. É o processo dele. Nós temos o nosso. Entende? Então, meus amigos, não tem como a gente caminhar, entende, espiritualmente, se a gente não respeitar os nossos processos. E as dores humanas são, embora, claro, cada um de nós tem as suas, né? Mas elas são muito parecidas, né? Um reclama porque foi traído, foi trocada por outro homem, por outra mulher. O outro, a dor é um problema físico. Outra dor é porque brigou com o pai, com a mãe. Outra dor é um problema espiritual que não consegue resolver. Outra dor é problemas financeiros. Tem gente que se sente humilhado por onde está. Os processos são muito parecidos. Uma dor física. Tem gente que é um pacotão, né? Um punhado de tudo. Tem gente que é um gênio daquele jeito, né? Complicadíssimo, cabeça dura. Quer dizer, nem a própria pessoa dá conta dela mesma. Aí tem pessoas que se sentem confusas. A queixa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus. Estou extremamente confuso. Por quê? Porque ele entendeu que é um processo. Por que as pílulas são gravadas todos os dias? Depois eu vou contar para vocês, quem vai vir nos tratamentos, né? Amanhã, nós vamos contar as histórias das pílulas. Por que a pílula é gravada todo dia? Porque os amigos espirituais pediram que assim não fosse. Porque é um processo. Se você pegar um copo, que bom ter um copo aqui. Se você pegar um copo, colocar debaixo da torneira e deixar, a gente programa, né? Para cair só uma gotinha. Toque, toque, toque. Não é assim? Toque. Aí você vai deitar. Toque, toque, toque. A princípio, toque, toque não vai ter nada. Se você levantar na madrugada, provavelmente a água vai estar por aqui, né? De repente, na hora que você acordar, quem sabe? A água já fez o copo transbordar. Mas tudo começou com a primeira gota. E normalmente quando a gente vê a primeira gota, a gente acha ela ridícula. É muito simples. Não, não é. É um processo. Enquanto a gente não entender isso, a gente não sai da posição de vítima e de preguiça existencial que nós temos, e a nossa reforma íntima não é feita com consciência. A natureza, ela não dá saltos. Ela caminha dentro do ritmo de cada um. Isso é fantástico.
Quando a gente entende isso, a ansiedade muda e a gente passa, amigos queridos, a desfrutar de cada passo da nossa jornada. Literalmente. Por exemplo, você vai fazer o bolo. Você sabe que é um processo. Escolha do ingrediente, misturar tudo, bate para cá, não bate para lá, não é assim? Tem uns que põem fermento, outros não põem, depende da sua receita, né? Aí tem gente que deixa crescer, tem gente que põe lá no forno, depois é todo um processo para que ele possa assar, para você pegar e, se for o caso, deixar ele esfriar para cortar lá direitinho e poder servir. Não é um processo? Imagina se você desistisse no meio do caminho porque o bolo não é assim, instantâneo. De uma hora para outra. Até bolo instantâneo, esse nome é mentiroso, porque não é instantâneo. Né? Mas não é. Instantâneo seria, você tira do pacote e pum. Ué, então não é instantâneo. Não, ele obedece a um processo. Então não duvide de você, nunca mais na sua vida. É isso que o Evangelho nos ensina, que é um processo. E no nosso processo de recuperação espiritual é assim mesmo. Tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente quer chutar tudo na frente. É a nossa mente ainda muito humanizada, né? Muito cheia de influências da carne. Mas no dia seguinte a gente já está lá feliz de novo. É um processo. É assim mesmo. E é importante que a gente nunca desista. Isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Não desistir, porque a gente sabe que é um processo. Tudo passa. E entender isso ajuda demais a gente a não desistir daquilo que é especial. Imagina os filhos difíceis, parentes complicados. Às vezes, o resultado dessa semeadura a gente nem vai ver nessa existência. E eu sei que isso é frustrante. Porque, claro, a gente quer o bolo rápido, né? Você quer, lógico, você quer seu filho feliz, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, mas é o tempo deles difícil da gente entender. Né? Tive uma aprendizagem grande na minha família para entender isso. Mas é uma bênção quando a gente entende com o coração, porque entender com a cabeça não resolve muito, é que é só o primeiro passo. O que liberta é entender com a alma, entender que até Deus nos dá o direito de ser como somos, inclusive de errarmos, inclusive de sofrermos para aprender. O Senhor da vida nos dá esse direito. Por que eu não vou te dar? Mas eu quero me dar o direito e o dever de ser melhor a cada dia e de respeitar as suas escolhas, mas de ser melhor a cada dia. Boa parte das vezes, né, a gente experimenta uma infelicidade muito grande, vê se não é, porque está tudo do lado de fora. A gente vive muito pro lado de fora. Se a pessoa não me elogiar, né, se ela não falar que você fez a coisa certa, se não houver uma aprovação que vem de fora, quantas pessoas ficam desanimadas? Quantas pessoas deixam de fazer o que cabe se não receber o alimento que vem de fora? É receita para a infelicidade. Né, nos estudos do Seligman, que eu citei agora há pouco, sobre a felicidade humana, nesse psicólogo lá da Pensilvânia, ele mostra que pessoas felizes, elas desenvolvem a felicidade através do treinamento mental de visualizar coisas positivas, de falar em coisas positivas no decorrer do tempo. Ou seja, é possível aprender a ser otimista. Ele tem um livro chamado Aprenda a Ser Otimista. É processo. Você treina. Você é o que você quer ser. Ponto. É isso que o mundo espiritual fala para nós. Então a pergunta é: o que você quer ser? O que você quer ser quando crescer espiritualmente? O que a gente quer ser quando crescer espiritualmente? Eu estou pensando aqui, né? Nós precisamos pensar, mas é sério. Porque se não tiver foco, por onde a gente vai? Gente, muitos de nós, às vezes, passamos, né, pelas casas religiosas, a gente passa por uma existência inteirinha sem se dar conta do que a gente pode fazer. A gente vai para cumprir tabela. Isso é sério. Frederico Figner foi um grande espírita. Quem é que já ouviu falar dele? Levanta a mão. É bastante gente, né? Frederico Figner foi um grande espírita. Dirigente de casa espírita, ajudou financeiramente Chico Xavier. Quando ele desencarnou, deixou a herança dele para a FEB, reformular o seu parque gráfico. Um homem relativamente rico e um dirigente assim, responsabilíssimo. Quando ele desencarnou, foi numa semi-pindaíba espiritual. Já ouviram isso? Não era uma pindaíba, mas era uma semi. Por quê? Porque ele era uma pessoa boa. Veja, o próprio Dr. Bezerra foi recepcioná-lo, mas ele estava triste, sem luz, pesado, tendo feito tudo que fez.
Por quê? Porque ele viveu de uma maneira pesada. Ele não era leve. Não era leve. Ele fazia o que tinha que ser feito, ele cumpria a obrigação, mas sem alegria. Sem alegria. A leveza, gente, é que torna a nossa vida mais agradável. Quem conviveu com o Chico sempre falava do bom humor do Chico. O Chico, ele era ao mesmo tempo disciplinado e leve. Era firme e doce, como tem que ser. Todos nós temos problemas na vida, né? A gente vai não tem jeito, né? Todos nós temos lá alguma coisa que aperta o nosso sapato. Mas entender que a vida é um processo tende a nos libertar do imediatismo. Às vezes está com raiva de alguém, respeita o tempo. De repente está esperando o amor da sua vida, calma, chega. Depende do que você chama de vida, se for essa, eu não sei. Ah, verdade, uai. Não é verdade? Um amigo espiritual, muito bem-humoradamente, ele fala: vocês aí ficam nessa história de querer uma gêmea, rapaz, do jeito que a coisa tá brava, você achar uma alma prima, tá de bom tamanho. Alma prima, é aquela gêmea. Alma prima, não. Então uma prima de segundo grau já vale. Exigência, né? Mas é verdade, a gente atrai. Ai, mas a gente atrai. A gente atrai quem a gente precisa. A gente atrai quem a gente precisa. E, gente, isso é muito engraçado, né? É sério, lógico, não deixa de ser engraçado. Tem gente que fala assim, né? Eu não quero ver, né, assim, fulano nem pintado de ouro. Não tem expressão dessa? E você sabe que isso é uma loucura, né? Porque a pessoa fala assim, eu tenho ódio da pessoa. Pois é, mas essa é a melhor forma de você ficar grudado nela. Por mais estranho que pareça, na lei divina, se você quer se livrar de alguém, ame. Porque aí você não vai ter obrigação kármica com ela. E aí, curiosamente, ao amar, você não vai querer se livrar. Mas quando eu quero me livrar de você, a minha energia te atrai. É a pior forma. É estranho, você vê, por exemplo, uma pessoa que se divorcia de outra, né? Passa anos chamando de meu amor e agora meu terror. E a pessoa fala mal do outro para todo mundo, ou da outra, né, para todo mundo. Não façam isso. Mas o outro me fez mal. Isso é um problema dele com a lei divina. O mal nunca se paga com o mal. Jamais. Se a sua consciência está em paz, graças a Deus, continue fazendo o bem. O que é seu está guardado. Não tem um ditado? Você vai semeando luz. Mas quando a gente começa, né, a compartilhar coisas negativas, porque o outro faz coisas negativas, a gente vai criando esses laços kármicos. Quantas histórias familiares a gente vê, esses entrelaçamentos, né, entre pais e filhos, marido e mulheres, de provas duríssimas, que aos olhos dos homens você fala, meu Deus, mas que coisa maluca, né? Que injustiça, olha só que situação nessa família. Você vai olhar o histórico espiritual, está tudo emaranhado. Tudo emaranhado, porque faltou amor, faltou a libertação, faltou leveza de uma das partes. Há o vínculo criado nem sempre pela leveza, mas pela dor. Quando a gente entende, meus amigos, é muito sério, né? Que a vida é um processo, a gente passa a ser um autor consciente daquilo que a gente quer fazer. A gente deixa de ter preguiça. Às vezes você fala, olha, eu sei que eu não estou legal hoje, mas todo dia um pouquinho. Eu vou fazer meu evangelho em casa, eu vou cuidar do meu pensamento, eu vou repetir coisas boas, vou ajudar fulano, ciclano e beltrano, eu vou colocar gotinhas de luz no meu copo. Meu copo pode ser pequenininho, mas eu vou colocar gotinha, pode ser pequenininha, mas eu acredito no processo divino, que daqui a algum tempo eu vou estar em paz. E é impressionante, porque quem faz assim fica em paz antes do tempo que imaginava ficar. É sempre assim. Já as pessoas ansiosas e intempestivas que querem tudo para ontem, meio-dia, são aquelas que mais sofrem. Veja se não é. É quem mais desiste. Confie na vida. Se nós fizermos a nossa parte, tenha certeza, Deus não é incompetente, Ele faz bem a dele. As leis divinas são fantásticas. É impressionante. As coisas funcionam. Por mais que pareça que elas não funcionam. Muito interessante isso, né? Para ilustrar. Às vezes a gente não entende a atuação da lei divina na nossa vida. Vamos imaginar o seguinte. Uma vez, um amigo espiritual dando uma orientação para um paciente, falou exatamente isso. Meu filho, eu sou muito pobre, né? Financeiramente falando. Meu filho,
Você não pode perder sua paz, doutor, mas eu tenho que ir lá para aquela fila do SUS, que é terrível, porque na matéria está complicado, eu sei. Mas aí é um motivo a mais para você reforçar a sua fé, sua alegria. Mas como que eu vou ficar alegre para a fila do SUS? Assim, tá, e você acha que ficando triste vai ser atendido primeiro? Agora, já te ocorreu que quando você eleva a sua vibração, coincidentemente, talvez a única ficha que vai ser distribuída, talvez venha para você? Que talvez aquele remédio que vai ser dado gratuitamente em termos de amostra grátis, estranhamente, talvez venha para você. Talvez você já perambulou por 2, 3, 4 médicos para tentar achar qual é o problema físico que você, seu filho ou sua filha tem. Mas curiosamente, de uma hora para outra, quando você se alinha espiritualmente, de repente aparece o médico certo que faz o diagnóstico certo e você vai fazer o tratamento. A cura não é imediata, mas você está dentro do processo de cura. Porque espiritualmente a gente se abriu para essa cura. Então o Evangelho, meus amigos queridos, nos convida a fazer isso. A gente, vamos voltar lá na história do início, a agirmos com mais consciência do que aquele discípulo. Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente não se dá conta de quanta luz a gente vai derramando ao nosso redor, de quantas coisas que a gente vai construindo. Talvez você não se dê conta de quanta luz você está semeando na sua casa. Mesmo com conflito na família, quantas bênçãos, quantas pessoas cresceram, se desenvolveram lá contigo, talvez no seu trabalho. Alguns de nós não conseguem enxergar o valor que tem. A gente vê a escuridão, mas não vê a luz. Isso não é justo. Isso não é correto. Não é correto com Deus em nós. Não duvide de você. É muito bacana a gente ir para uma palestra, mas a luz do outro é do outro, não é sua. A sua luz, ela é sua, ela não é minha. É muito bacana eu ler um livro para me ajudar, mas a luz do Emmanuel é dele, não é minha. Entende? Por que Jesus falava? Deixai brilhar a vossa luz. Não é deixai brilhar a luz do outro. Ele falava, deixai brilhar a vossa luz. Confie mais em você. Mas confia em mim para quê, Ricardo? Para ser mais feliz, criatura. Para reclamar menos e agradecer mais. Para você fazer aquilo que você sente que tem que ser feito, porque a gente tem intuições sim do que a gente tem que fazer. Às vezes não são claras, mas a gente tem sensações de dar o primeiro passo, de não ficar brincando de evoluir espiritualmente. Tem gente que brinca com Deus como quem vai no mercado. É muito estranho isso. Senhor, o negócio é o seguinte. Estou num problema financeiro aí. Se o trabalho aí que eu estou querendo der certo, eu prometo que eu compro em cestas básicas e dou para os pobres. Senhor, o negócio é o seguinte. Sabe aquele negócio lá da alma-prima? Se melhorar um pouquinho, entendeu? Se eu arranjar uma pessoa legal, eu faço isso e isso. Vocês estão rindo? Tem gente que até hoje, no mundo todo, pega estátua de Santo Antônio de Pádua, de Antônio, pendura de cabeça para baixo. E não é nenhum desrespeito da minha parte, absolutamente. Uma reflexão óbvia. É a mesma coisa de você querer chantagear um espírito amigo. Eu rezo para você, se você arranjar alguém para mim. Entendeu? Mas a gente faz isso, é o mercantilismo com Deus. O povo fala, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar um monte de instituições. Não ajuda nada. Porque quem ajuda, ajuda sem ter dinheiro. Aí você não tem dinheiro, mas ajuda com o seu tempo. Com seu carinho, com seu amor. Então a gente inventa desculpas para não fazer o que nos cabe fazer. O único problema, meus amigos, é que a existência passa. A encarnação, ela passa muito rápido. E aí o problema é que um dia a gente desencarna, chega do lado de lá morrendo de vergonha. É sério isso, seríssimo. Aí você olha para trás, mas não tenha dúvida, você não precisa nem acreditar nisso, mas guarda na memória. Na hora que a gente desencarnar, a primeira pergunta, na hora que a coisa se ajeita para um lado e para o outro é: que fizeste do tempo que recebeu? E eles sabem exatamente tudo aquilo que a gente fez. Como é que você usou seu tempo? E é muito legal isso, né? Porque a gente tem um monte de queixa. Nós somos bons nessas coisas, né? Eu não aproveitei meu tempo porque meu pai e minha mãe eram assim, assim, assado. Eu tive uns problemas financeiros, eu tive um problema de saúde grave. Fique tranquilo que os contra-argumentos eles são excepcionais. Então você não cuidou da sua parte espiritual porque você ficava lá cuidando da sua mãe e não podia sair de casa? E aqueles livros que chegaram para você ler e o evangelho que você podia fazer em casa? Por que você não fez e foi assistir só novela? Então você está dizendo que você não foi mais feliz na vida afetiva porque você teve um companheiro, uma companheira muito dura, ficou viúva muito cedo? Perfeito.
E as oportunidades que você teve de fazer o bem ajudando crianças que apareceram para você ser feliz? Sabia que no seu plano kármico você ia conhecer uma pessoa se você tivesse feito esse trabalho? Mas por você não ter feito, você não conheceu? Você fala, Ricardo, você está inventando. Inventando? Lê Os Mensageiros. André Luiz conta uma história de um companheiro, exatamente. Ele mudou completamente o roteiro kármico dele, porque ele não cumpriu com as atitudes de caridade que ele tinha prometido que ia cumprir. Ele acabou atraindo uma mulher interesseira, que deu a ele um filho interesseiro, que fez com que ele desencarnasse extremamente infeliz, porque ele furou o plano. Ele reencarnou para poder ajudar 5 espíritos. O Áureo não fez. A mãezinha dele era espírita, orientou ele, desencarna, né? Aí o pai dele casa com uma outra mulher, e aí vem as crianças. Então, de uma hora para outra, ele tem uma penca de irmãos, eram os espíritos que ele tinha que cuidar. E aí, o que acontece? O pai desencarna. E a madrasta, agora, né, viúva, pede a ajuda dele, o mais velho, para auxiliar com os meninos. O que ele faz? Dá as costas. Conhecendo a mediunidade, conhecendo a doutrina, dá as costas. Porque era o caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Quem escuta as pílulas, nós falamos disso há uns 2 ou 3 dias. Esse é o perigo. E aí, André Luiz conta, isso é ele contando para André Luiz que conta para nós. Ele relata para André Luiz essa experiência na escola dos mensageiros, ele conta para nós. E aí ele fica numa tristeza danada, mas enfim, foi o que ele seguiu. E no que ele se afastou da proposta dele, ele perdeu tudo que tinha de acordo, inclusive ajuda financeira. Porque ao contrário do que parece, não que no mundo espiritual seja um banco, né? Que a gente vai pedir empréstimo, vai poder pagar para cá ou para lá. Mas é lógico que os amigos espirituais querem nos ajudar, de acordo com as necessidades que a gente tem. Mas não tenho dúvida quanto a isso. Porque às vezes a nossa necessidade não é aquilo que a gente pede. Muitas vezes a necessidade da nossa alma é outra. Mas para eles nos ajudarem, eles têm que ver esforço. E é o que infelizmente muitas vezes a gente não faz. Porque a gente não entende que a vida é um processo. A gente desiste antes. É como se o rapazinho da história, na hora que visse o balde furado, tivesse só andado uma semana e não tivesse ficado um ano todo fazendo o trabalho dele. Então não desista de você. Nunca. Nunca desista de ser uma pessoa melhor, mais otimista e mais feliz. Mesmo que os dias difíceis venham, eles vão passar. Porque passa. Não desista de um projeto que você acredita nele. Porque, meus amigos, todo projeto grande nasceu pequeno. O Chico ficou 2 anos lá em Pedro Leopoldo fazendo reunião pública para ninguém. O povo passava na rua, a gente teve recentemente lá no Luiz Gonzaga, né? Que foi o centro que ele fundou, que hoje existe, mas também é um museu. E tal, a história é muito lindo isso. Então ele fazia, o salão tá lá, ele fazia reunião pública e o povo passava na rua e olhava para o Chico falando sozinho. Ele viu os espíritos, lógico, mas estava sozinho. Pô, meu Deus, o Chico é tão bonzinho, mas é doidinho. 2 anos. Você ainda muita persistência. Muita persistência. A gente vê trabalhos lindos que começaram o quê? Pequenos. Então não duvide, às vezes a pessoa fala, quem sou eu? Ué, você é uma pessoa como outra qualquer, cheia de Deus dentro de você, é isso que você é. Cheia de luz. Agora vocês estão prestando atenção na escuridão, outra história, né? Mas cheia de luz. Ah, mas eu estou muito velho. Velho, isso é desculpa de gente preguiçosa. Kardec tinha mais de 50 anos quando codificou a doutrina, mudou a história da humanidade. Albert Einstein trabalhou até os 75 anos e o esplendor dele não foi mais jovem, mas depois dos 50. Charles Darwin, quando publicou Origem das Espécies, tinha mais de 50 anos. Não tem desculpa. Quando nós queremos trabalhar para o bem, nós podemos fazer algo fantástico. Maria tinha 14 para 15 anos quando teve Jesus. Não existe limite de idade, não existe limite de sexo, não existe questões de saúde. Faz-se o bem. Então, meus amigos queridos, que nesse dia de hoje abençoado, porque todo dia é dia abençoado, é ou não é? Sim ou não? Sim. Todos os dias são abençoados. Não vamos sair daqui hoje sem pensar, meu Deus, onde é que eu vou cuidar mais dos meus processos? Cadê as minhas sequoias que eu tenho que ter mais paciência? Né? Vai ter tanta gente chegando em casa e falando, ligando pro Brasil, ei sequoia! Quê?
Ah, nada não. Deixa eu dar um beijinho em você, Cedrinho. Ah, do Líbano, daqui de casa. Mas é assim, não desista. Gente, é sério, impressionante como as coisas acontecem quando a gente não desiste. Nossas emoções se fortalecem. Não é? A vítima deixa de ser vítima. A pessoa que hoje sofria passa a ser aquela que estende a mão. Isso é reforma íntima. É a gente sair da posição de vítima e construir algo novo dentro do que a gente já tem, porque é reforma. Não é destruição íntima para construir algo novo, não. É no que a gente já tem. Entende? É você na própria vida, com a vida que você tem hoje. Não é tendo que, se eu reencarnar do outro. Não. A gente pode desencarnar emocionalmente várias vezes na mesma vida. São as mortes existenciais, não é? Conversava, sempre que a gente vem para fora do Brasil, sempre tem essas conversas, né, das pessoas que falam, meu Deus, eu quando mudei para tal lugar, para tal país, é como se eu nascesse de novo, né, na mesma existência, porque é tudo novo, diferente, e algumas pessoas tiveram uma experiência muito forte, então isso é mais intenso ainda, né, deixa uma vida completa, no caso nosso lá no Brasil, para cá, para morar na Alemanha, nos Estados Unidos, né, em qualquer, aqui, na Irlanda, qualquer outro lugar. E a gente tem várias mortes existenciais, tem ou não tem? Tem. Tô casado, tô solteiro, tenho filho, não tenho mais o filho, agora tenho outro filho, sabe? Agora tô num trabalho, agora tô em outro, tive um problema grave de saúde, agora já não tenho mais. Então são várias oportunidades. Então faça o Evangelho ser seu companheiro. Trazer a luz divina, meus amigos, para nós é a melhor coisa que você pode fazer. Porque a luz divina te mantém no foco. Se vocês me permitem, né, nesses instantes finais, dar uma sugestão muito prática, para a gente não ficar só teorizando, reserve um espaço no seu dia para cuidar do Evangelho. A gente viu uma vez na semana numa casa espírita, não importa em qual lugar do mundo, é muito bom, melhor do que não vir, mas não resolve nada. Isso não resolve nada, o que resolve é a mudança que a gente faz com o que a gente recebe, não é? Mesma coisa, vou lá ouvir o padre falar, vou lá ver o pastor falar, vou lá ver o Buda falar, vou lá ver o que o Mahatma vai dizer, vou lá ver o que o Mullah vai me falar. Não adianta nada, ele vai falar palavras. O que faz a diferença é o que a gente faz com o que está aqui dentro. Então, uma coisa prática é, reserve um tempo para você todos os dias com Deus. Isso faz milagres de transformação. É a história da gota d'água. É um tempo seu com Deus. Tem gente que fala, não, mas eu rezo. Não, não é rezar. Aliás, tem gente que esse é o problema, só reza. Rezar, repete palavra, da boca para fora. Ainda faz isso de noite, para piorar. Pai nosso, ai, que estais nos céus, 6 horas da manhã, ai, que assim seja. Amanheceu. Não, sem cansaço. Você e Deus, entende? Você e Deus, você. Sem medo de mergulhar em você. Você. É bom a gente fazer isso com a família, isso é ótimo, mas não é a mesma coisa que fazer com você. Lembre-se, Paulo não foi para o deserto com a família dele. Jesus não passou 40 dias e 40 noites com a família dele. O Buda não se iluminou na floresta com a família dele. Eles fizeram isso sozinhos. Por que será? A família nos dá suporte, mas o desafio espiritual ele é individual. Então nós temos um dever com a família, mas muitas pessoas fogem do dever do mergulho íntimo com a justificativa, não, porque eu já rezo em família. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O nosso compromisso é conosco, antes de mais nada. Por quê? Quanto mais luz você tem, mais luz você pode doar para a sua família. Então pense nisso. Tem o seu momento com a sua família, mas tem o seu momento com Deus. Você pode meditar nesse seu momento, você pode ler um bom livro, você pode fazer auto-reflexões. A proposta de Santo Agostinho, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Vou fazer um mergulho interno, uma autoanálise. O que foi que eu fiz no meu dia, que bem que eu deixei de fazer, né? Onde é que eu posso melhorar? Meu Deus, minha cabeça está dura ainda nisso. É uma reforma íntima consciente. Todo dia você vai lá e mexe um pouquinho. Todo dia você vai lá e mexe um pouquinho. Parece pouco, né? Mas um dia você vai acordar e falar, meu Deus, quanta coisa eu fiz. É a teoria do 1%. Se você melhorar 1% por dia de qualquer coisa na sua vida, em um mês, padrão, você vai ter melhorado 30% em relação ao que você estava antes. Não é assim? Em um ano, nós melhoramos 365% em relação ao que a gente era antes, em relação a qualquer coisa.
A gente fala que a quebra da lei da matemática ocorre na aprendizagem e na evolução espiritual. Quando, né, que 1% é mais do que 99%? Quando você aprende. Porque na parte financeira nunca é, na aprendizagem é. Você vai ter um limite. 1% você não tem, você pode melhorar todos os dias. Quero aprender um novo idioma. Tem gente que fica aqui anos não fala inglês. Falta de foco. Se colocar foco, vai aprender e vai melhorar a sua vida. E nós que estamos nos países estrangeiros temos o dever de falar a língua e espalhar a doutrina espírita na língua mãe. A gente estava lá na Alemanha, eles estão lá fazendo trabalho em alemão, porque tem que ser, é lógico. A gente vem para um país, a gente quer aproveitar das finanças do país, do emprego do país, da casa do país. Não vamos deixar nada em troca. Isso tem o nome, sanguessuga. É verdade. É sério. Eu não quero chegar como sanguessuga no mundo espiritual. Não é brincadeira. Não, nós temos dever. Você mora nos Estados Unidos, doe sua espiritualidade ao povo americano. Portugal, doe para o português. Nós temos o dever, meus amigos, de devolver amor onde quer que a gente esteja, para todas as terras que nos abraçam. E quem leva isso a sério e entende a proposta do mundo espiritual, sabe como, por exemplo, o idioma é importante. Porque senão a gente fica só falando entre nós, que é uma delícia, é maravilhoso, mas Jesus veio para todo mundo, né? Então, 1%. Se você aprende uma palavra por dia, parece pouco. Em um ano são 365 palavras novas. Não vai resolver muito o problema. A gente tem que ter 500 palavras novas no vocabulário médio para qualquer idioma, né? Imagina se você aprender 5 palavras por dia. 150 no mês. 1.800 um ano. Pronto, você fala o que você quiser. Se não fluentemente, mas bem melhor às vezes do que hoje para alguns. Em qualquer dia. Só estou dando um exemplo, né? Mas a pessoa fala, mas eu não tenho tempo para ler, Ricardo, porque é muito trabalho. Faz a conta. Uma pessoa que lê muito devagar, ela demora 2 minutos para ler uma página. Faz a conta em casa. Bem devagar, não estou falando de leitura dinâmica não. Uma pessoa normal lê em 1 minuto, 1 minuto e 15, mas a pessoa lenta normalmente lê em 2 minutos. Uma página não é de um lado ou do outro não, só de um lado. Nós vamos fazer a conta pelo mais lento. Se você lesse uma página, faz a conta, depois você cronometra em casa, e demore 2 minutos, imagina, 2 minutos para você ler isso aqui, ó. Bem lento. Se a gente lê 30 minutos por dia, você vai ter lido quantas páginas? 15. 15 páginas no mês, 450. São 2 bons livros por mês. Mas eu não tenho 30 minutos. Tem não, 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite. Muita gente fica pendurado no celular, no Facebook, falando mal dos outros às vezes, não é não? Ou na televisão, fica um tempo no ônibus. Não é que a gente não tem, que a gente não quer, é diferente. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. E um dia desencarna. Esse é o problema. Então, meus amigos, sem querer cansar mais vocês, né? 1% é isso. Um pouquinho de qualquer coisa boa que a gente faça, muda tudo. Não é? Você vai lá, uma pessoa difícil, você vai lá, dá um beijo nela hoje, conversa amanhã, dá um abraço, fala do evangelho, joga uma semente. No início uma agressividade, não. Um dia a pessoa desperta e ela vai ver que você não desistiu dela. Mesmo que às vezes fique a distância que seja necessário, mas ela vai saber que você orou por ela todo dia, que você não desistiu dela. Não duvide de você, jamais, né? Nunca. Eu não sei, não conheço vocês, não sei quais são os problemas, né, que estão eventualmente, né, apertando seu coração, mas peço muito a Jesus e torço muito, né? A espiritualidade bendita nos inspira a todos, para a gente sair hoje, daqui a pouco, por aquela porta, com a consciência que nos cabe fazer nossa transformação. Deixar de terceirizar, não é espírito que vai fazer isso. Nem lógica, não é guia, não é o pai, nem a mãe, nem ninguém, nem Deus faz. Ele nos deu os livre-arbítrio para que a gente faça, porque você pode, porque eu posso. Saindo dessa posição, você pode ter certeza que o recurso vem, que a ajuda vem, sempre, absolutamente sempre, porque nada acontece. Desculpa, não ouvi, nada acontece? Dá tempo de uma última história? Sim. Rapidinho. Última história. Eu também. Tinha uma pessoa, o senhor, ele queria escrever um livro. E aí a história conta que ele estava procurando inspiração. E foi para uma ilha semideserta.
Aí chegando lá, ele saía mais ou menos todos os dias para caminhar na praia, buscar inspiração, 5h30, 6 horas, né? A maré estava lá baixa, estava saindo. E ele via aquelas luzes do sol bonita. Eu falei, meu Deus, que coisa boa. E a inspiração vindo, né? As ideias pro livro. Aí teve um dia que ele acordou e ele observou que tinha uma criancinha que ele não tinha visto ainda. E essa criança estava correndo de um lado para o outro. Ele ficou curioso, se aproximou. E ele viu que a maré, né, naquela noite específica, tinha levado muitas estrelas do mar lá para a orla. E ele viu um menino pegando uma estrela, devolvia, pegava a estrela e devolvia. Mas eram muitas. Falei assim, menino, bom dia. Oi, tio. Bom dia, jogava uma estrela, cansado. Bom dia, jogava estrela. Ei, vem cá, você vai ficar cansado correndo desse jeito. Ah, tio, mas eu tenho que ajudar, porque eu li que se elas voltarem para a água, né, em menos de 1 hora de ficarem aqui, elas não vão morrer. Ele corria e jogava, mas são muitas. Você acha mesmo que você vai conseguir jogar todas essas estrelas de volta para a água antes que passe essa 1 hora? Né, você está perdendo seu tempo. O menino falou, como se fosse um adulto, olhou bem fixo nos olhos do escritor, pegou uma estrela, olhou para ele e falou assim, tio, e jogou. Para essa aí, meu esforço valeu a pena. O sujeito respirou fundo, entendeu a mensagem e foi junto com ele correr para ajudar a jogar mais estrelas do mar de volta para a água. Isso é reforma íntima. Nosso primeiro dever é nos reestruturar. Porque cada um só dá aquilo que tem. Jesus fala que o maior mandamento da lei de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Se nós aprendermos a nos curar, nós vamos ter muito amor para compartilhar. E nós nos curamos curiosamente amando, né? É interessante esse sistema divino. Então, meus amigos, não duvide de você. Vai lá, joga a sua estrelinha. Pode não curar todo mundo uma vez só, mas você fala, para essa fez diferença, não é? Você fala, para mim hoje isso fez diferença. É o meu processo, é a minha sequoia, e eu vou ver o resultado. Talvez não seja no meu tempo, é no tempo divino, mas o resultado vai vir. E nunca mais eu vou pensar em desistir. Nunca mais eu vou pensar em abandonar o caminho que eu acredito que seja saudável, apesar das tentações. Porque eu tenho certeza de que Deus é comigo. Que a luz divina abençoe a cada um de vocês. Amém. Abençoe os familiares de vocês. Abençoe essa instituição de luz aqui. E se vocês me permitem, em 2 minutos, né? Quem aqui recebe as pílulas do Evangelho? Levanta a mão. Muito bom, bastante gente já. Para quem não conhece, bem, vamos por partes. Para vocês que recebem as pílulas do Evangelho, eu quero dar meu muito obrigado. Agradecer do fundo do coração por vocês receberem as pílulas e compartilhar. Vocês não fazem ideia do que esse trabalho se tornou. E literalmente se tornou por causa de vocês. Porque não adiantaria nada a gente gravar as pílulas se você recebesse e não compartilhasse. Hoje nós estamos em mais de 100 países. Todos os dias a gente impacta direta e indiretamente milhões de pessoas. Com aquela mensagenzinha boba, né, que você recebe lá no seu WhatsApp. Milhões de pessoas. As histórias que a gente recebe são inúmeras. São quase 1000 mensagens por dia de gente contando suas histórias, agradecendo, contando. A gente nem consegue responder de todo mundo. Tem equipe lá no Brasil que só cuida disso. Então assim, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Do fundo do coração. E para quem, né, não sabe o que são mensagens. Aí é uma longa história, né? Quem estiver aqui amanhã vai saber disso melhor. Mas ligado a um projeto espiritual, a gente faz parte. E aí nós gravamos todos os dias uma mensagem do Evangelho. A princípio ela vai pelo WhatsApp e ela atinge rapidamente, né, através de vários grupos, pessoas do mundo todo. Aí nós temos no YouTube, tem no Facebook, tem a versão do WhatsApp. Então tem muitas coisas lindas. Gente, no Instagram, obrigado, Instagram. Aliás, o Instagram agora
Depois que eu aprendi a mexer nesse trem no Instagram, tá muito legal. Me ensinaram, agora a gente posta os vídeos lá, comenta, o povo comenta, faz debate, tá uma maravilha. Muito bom. Porque a gente tem que entender isso. O mundo agora ele é diferente. A maneira que os amigos espirituais se utilizam para evangelizar e alcançar são recursos diferentes. Fiquei tão feliz, a Mansão do Caminho publicou a revistinha do Divaldo. Revistinha, quadrinho, né? No Instagram, da Mansão do Caminho. Não tem como fugir dessa realidade. Hoje você derruba um governo, infelizmente cria programas de suicídio coletivo, olha que loucura, usando redes sociais. Mas você levanta almas também. É um outro processo. E é uma ficha que não caiu para muita gente ainda. Não tem mais como a gente, infelizmente, né, ou não, depende do ponto de vista, ignorar essa realidade. Então, assim, juntar esses dois mundos, né, o offline nosso aqui que a gente vive, junto com esse online, é muito importante para ajudar a disseminar as mensagens do Cristo. Então, por isso, de novo eu insisto, muito obrigado a vocês. E você que não recebe as pílulas do Evangelho, dê um jeitinho de pedir para quem recebe para te cadastrar, viu? Nós temos lá também o Instituto Namastê, que é uma outra alternativa. Nós abrimos o Instituto Namastê esse ano lá no Brasil, mas ele já tem atuação internacional, muito, né, simplesinho, mas com objetivos gigantes, bem ousados. Ajudar instituições sérias no mundo todo a cumprirem com seus papéis fundamentais. Na vez da gente criar o Instituto Namastê para poder fazer novas coisas, vamos cuidar de criança. Não, já tem um monte de gente que cuida de criança. Vamos ajudar essa instituição, que é melhor, né? Já tem pessoas que estão em países com guerra e estão ajudando refugiados. Não, bora, ao invés de fazer isso, alimenta essas instituições que já fazem isso. Então, graças a Deus, o Instituto Namastê já nasceu grande. Por quê? Porque tem várias pessoas que nos ajudam. Lá no site do Instituto Namastê, vocês conseguem fazer o cadastro das pílulas do Evangelho, se vocês tiverem interesse. É institutonamastê.com.br. E tem assim um monte, gente, de atividades vindo por aí. Graças a Deus, várias atividades. E é com muita alegria, deixa eu até mostrar. Nós trouxemos aqui, achei que não ia ser possível, acabou que deu certo, né? O pessoal pedindo, a gente conseguiu. Os CDs, né, das pílulas do Evangelho. Muita gente, meu Deus, traz pra cá, conseguimos. Né? Um sufoco danado, mas deu certo, né? CDs das pílulas do Evangelho. Para quem não conhece, então o que acontece? Obviamente, claro, né, todas as rendas dos CDs são voltadas para as atividades sociais. E eu sou suspeito, porque falar das crianças, porque é o tipo de trabalho feito por tanta gente, com tanto amor, que é muito bacana. Começa pela capa. Nem que seja por curiosidade, olha as capas. Doação do Elvésio. Por exemplo, essa capa o Elvésio fez, é o do primeiro CD, colocando o mapa mundi nas nossas mãos, mostrando que o mundo está nas nossas mãos. E essas pílulas são todas inéditas, né? Que tem histórias do Chico, do Divaldo, do Dr. Bezerra. Excelente para a pessoa que quer fazer culto no lar. Às vezes ela quer ouvir com calma, com tranquilidade, dormir. Gente, às vezes você quer presentear uma pessoa que, sei lá, não vem numa casa espírita de jeito nenhum. Mas ouve o CD, é aprendiz com o povo lá do Brasil. Mas eles adoram o CD. Cadê aquele CD? Passa de novo. E aí os pais pediram e nós lançamos, 3 meses depois, o segundo CD. Esse CD é muito legal, que são as parábolas para todas as idades. O que foi que a gente fez? Eu peguei algumas parábolas de Jesus, universal, parábolas falando para criança e adolescente, até nos exemplos. Então qual que é o enfoque? O adulto vai estudar as parábolas, normalmente, mas se ele tem filho, tem neto, tem sobrinho, trabalha com criança, é uma ótima alternativa de você colocar e juntos fazer o Evangelho. Nossa, o resultado tem sido muito legal também. Então, que bom, fico feliz. Queria agradecer aqui ao time, né, que se esforçou bastante para poder fazer com que os CDs chegassem a tempo. Deus abençoe vocês. E que bom, temos aqui também. E é isso, meus amigos. Nós só temos a agradecer. Mais uma vez o convite carinhoso, a abertura. Obrigado, meus irmãos, do fundo do coração. Muito, muito obrigado. Convido a vocês, né, que, não sei, tem alguém aqui que é de fora da Flórida? Ele de fora. Já que está passeando por aqui, pode ir para lá também, tem outras cidades. Nós vamos ter várias atividades e se vocês puderem estar presentes, são todos muito convidados, né? Tem várias experiências bem especiais que a gente trouxe para o público de cada local e eu espero que possa, né, cumprir o papel da gente poder levar o Evangelho como ele merece, né?
no coração, de coração para coração, que é o mínimo, né, que a gente pode fazer com tudo aquilo que Jesus ofereceu para nós. Então, luz e paz para todos vocês, muitas bênçãos, muita gratidão e até breve, até muito breve. Obrigado, pessoal.